sejam muito bem-vindas a mais uma aula do Clube e essa semana num cenário diferente. Para quem já conhece, já sabe que é o consultório. Quem não conhece, esse é o espaço onde eu atendo presencialmente. Bom, então vamos lá que hoje a gente vai falar sobre esse sono que faz com que a gente possa criar qualquer sonho na vida para manifestar aqui nessa realidade material que a gente vive hoje. Bom, um filme de indicação é A Origem, o Inception. Já está lá no aplicativo e quem já deu uma pescoçada lá já viu ele. Bom, o que os sonhos sabem que você, eu e a gente ainda não percebeu. Vamos lá, pega papel e caneta que a aula já vai começar. Eu vou dar uma breve resumida desse filme, que é um filme denso, às vezes é difícil de entender, mas eu quero colocar ele num contexto para que você possa entender essa aula e o sentido dela. Bom, Don Cobb é um ladrão especializado, mas ele não rouba objetos. Ele entra na mente das pessoas enquanto elas dormem e rouba segredos escondidos no subconsciente. Trabalho final que lhe é proposto, ele vai além. Em vez de roubar uma ideia, ele precisa plantar uma. Fazer alguém acreditar que chegou a uma conclusão sozinho, sem perceber que a ideia foi inserida durante o sonho. Para isso, ele e sua equipe mergulham em camadas de sonho dentro do sonho. Cada nível mais profundo, mais poderoso e mais perigoso do que a anterior. Quer ver como que as pessoas fazem isso na nossa realidade aqui? Se a gente está no piloto automático, isso acontece quando alguém fala assim: Patrícia, eu não gostei dessa roupa não, esse cabelo não tá legal para você. E esse negócio, você não é boa para fazer isso não. Essa pessoa que jogou essa ideia, só jogou essa ideia, mas se eu volto e começo a pensar, nossa, será que é verdade? Nossa, acho que ela tem razão. Então, você vê que a pessoa jogou uma ideia e eu fiquei ali nutrindo aquela ideia, chega uma hora que eu acredito naquilo e passa a ver como se aquilo fosse meu. Então, é mais ou menos isso que o filme ele mostra. E aqui, as camadas da mente adormecida. Então, isso aqui é o que ele mostra no mapa do filme. Eu vou colocar de baixo para cima para vocês entenderem. Ali no limbo, o inconsciente é onde o tempo não existe. Então, onde padrões se instalam por décadas. Então, às vezes, a gente hoje tem alguns comportamentos, algumas ideias que, na verdade, nem começou na gente. Começou lá na bisavó, passou para a avó, para a mãe e tá aqui. Depois, essa ideia que foi lá vindo, ele começa a subir um pouquinho. Então, eu acabo, muitas vezes, aqueles pensamentos, aquelas crenças que falam, nossa, isso para mim, é verdade. E eu confirmo. Então, aquela situação que nem era minha, que veio no meu DNA, mas como eu não questionei, eu acabo pegando como se fosse minha. Depois, o sonho no nível 2, essa lógica em alguns momentos me traz uma angústia, me traz uma ansiedade. Se eu paro para pensar, posso correlacionar em alguns momentos por que eu senti aquilo. Então, a partir do momento que eu paro para pensar, eu subo, eu começo a ver, nossa, mas olha, tem um padrão, é assim, assim, assado. Eu começo a identificar que isso não tá legal. E daí eu venho para a realidade, porque é na consciência, no momento presente, é o que eu posso mudar. Então, isso vale para situações em que eu quero, nessa realidade, mudar para melhor, para aquilo que
funciona mais para mim no momento hoje, mas também vale de trás para frente. Se alguém começa a plantar uma ideia em você, começa a colocar um julgamento, uma crítica, isso vai construindo, você pega, assume aquilo para você, você vai levando para a camada, nossa, é verdade, você vai começando a trazer evidências, vai ficando cada vez mais fundo, até um ponto de não saber onde começou. E o que é uma inception? Inception é o ato de plantar uma ideia no subconsciente de alguém, tão fundo, tão sutilmente, que a pessoa acredita que chegou a essa conclusão sozinha. A grande virada do filme, a ideia mais contagiosa, é aquela que parece ter nascido dentro de você. Lembra que eu falei, né, do julgamento, que eu começo a questionar, nossa, será que esse cabelo é realmente, nossa, acho que não é legal. E eu começo a acreditar que fui eu que pensei. Então, agora a pergunta que importa, quem está fazendo inception em você e você nem percebeu? O que eu estou fazendo aqui é um inception, só que de uma maneira que faz você questionar todas as situações que você vive hoje. Então, tirar você do piloto automático para você começar a questionar ideias que foram plantadas ou uma nova ideia que você quer, a partir de agora, começar a semear na sua mente. O estado hipnagógico, eu coloquei no artigo dessa semana sobre isso também. E a ciência por trás do filme. Onde a inception acontece de verdade, que é quando a gente está naquele estado, sabe quando a gente está longe pensando? Esse estado, a gente está num estado de transe, onde eu começo a ouvir e eu nem percebo aquela informação e ela entra de forma tão sutil e assume a programação da nossa mente. Então, quando isso acontece? Uns minutos antes de você dormir e nos minutos antes de você acordar. É aquele momento que você não está nem dormindo ou nem acordado. Então, você está ali meio lenta. E o que acontece? O cérebro passa de ondas vigília, onde você está em alerta, para ondas alfa e beta, que você está aquela, tô relaxada, mas você ainda está conseguindo prestar atenção. Então, é um estado de transe leve e é utilizado também na hipnose. É esse estado e é onde a gente não questiona, porque está tão cansado, a gente não consegue racionalizar. Por isso que a informação entra sem filtro. E o que isso significa? Que o que você pensa, sente e repete nos momentos antes de dormir, você vai sem filtro, ele vai direto para o subconsciente, como uma semente que você faz em si mesmo. Joseph Murphy, ele já usava esse estado e Kolbe usa no sonho, que é do filme, só que você pode usar toda noite a partir de agora. E o que você leva para o subconsciente toda noite? Não, agora a gente precisa conversar sério aqui. Quando a gente está nesse estado de piloto automático, quando eu não tenho uma intenção clara, eu tô toda noite mexendo no celular, né, passando fofoca, notícia, preocupação, eu deito pensando, nossa, aquela conta, eu não tenho dinheiro, ai, fulano tá precisando da minha ajuda, que ciclano, séries, filmes de violência, de tragédia, comparações e autocrítica. Então o corpo ele vai entrando nesse estado de alerta constante, porque é tanta informação que está fora do controle, só que lembra, você está naquele estado que não tem filtro. Então a sua mente ela vai entender que você está vivendo aquilo, porque a sua mente não consegue separar o que é realidade do que é fantasia.
Agora, quando você usa desses momentos com intenção, você pode colocar uma frase que você quer. Então, nossa, tudo sempre dá certo para mim. Eu sou bonita, eu sou rica, eu tenho muita sorte. A sensação, olha, usar de sensações. Imagina quando você fala assim, tudo sempre dá certo para mim. Essa sensação é de leveza. Nossa, é verdade. Nossa, é tão gostoso, é tão leve, é tão fácil. Gratidão por algo real do seu dia. Então, você ficar pensando, nossa, né? Hoje agenda lotada. Eu recebi um feedback bom de paciente. Eu consegui bater a meta de vendas. Outra situação, uma imagem que você está construindo. Uma casa que você quer comprar. Então você olha a casa e você se imagina lá dentro da casa. Ou um corpo que você fala, nossa, eu queria estar numa praia, deitada numa rede, ouvindo o barulho do mar. Então, todas essas situações, elas podem ser plantadas no seu subconsciente com intenção. Então, tudo aquilo que você planta é o que uma hora ou outra você vai viver. A diferença entre essas duas situações é a sua intenção. Uma é você coloca intenção naquilo que você quer e a outra você faz sem você perceber que você está fazendo. E isso é o que vai impressionar a sua mente nessas 5, 6, 8 horas em que você vai dormir. Imagina o quanto que você não está nutrindo, o quanto que você, de bagagem boa ou ruim que você está levando para sua cama. E no filme, né, o personagem ele tem um elemento. Então, o peão que ele joga no sonho, aquele peão está sempre rodando. Então, ele sabe que quando ele vê o peão rodando é porque ele está dentro do sonho. E qual é o seu totem na sua realidade? Então, no filme, cada personagem tem um totem. É um objeto único que só eles reconheciam para distinguir se estão acordados ou dentro de um sonho. O peão de Kobe gira para sempre nos sonhos. Na realidade, ele cai. Agora eu te pergunto, o que pode ser o seu totem? O que te ancora quando você não sabe se está vivendo a partir da realidade ou de uma crença instalada há anos? Por exemplo, o que a gente vê que é o nosso totem é o celular. Hoje em dia, se a gente para ver, eu vou só ver uma mensagem, mas daqui a pouco faz 1 hora, 2 horas que você está ali, não é? Você acha que esse totem é positivo ou negativo? Depende do que a gente está vendo, né? Se eu estou trabalhando, se eu estou vendo uma agenda e eu não estou preocupada se está vazia ou não, esse totem pode ser positivo. Agora, se eu me fico ali 2 horas vendo só fofoca, tragédia, esse é um totem negativo. Agora, como que a gente pode criar um totem positivo? Por exemplo, um batom. Você pode usar um batom e falar, nossa, como eu tô cada vez mais linda, né? Como eu tô cada vez melhor. Então você pode criar um totem, porque toda vez que você olha para o objeto, você fala, eu estou consciente daquilo que eu desejo. Isso vai fazendo com que você possa sair desse estado de dormência para estar no estado de desperta para a realidade que você deseja viver. E a gente entra nesse estado de protagonista da nossa vida. Semana passada, lembra que eu falei da fênix, da vítima, que o fogo veio e consumiu e a fênix protagonista, ela entendeu que ela precisava entrar no fogo porque existiam algumas coisas da versão antiga que não era compatível com a versão que ela queria se tornar. Então a fênix protagonista, ela adentrou dentro do fogo para que ela pudesse queimar o que não pertencia mais à versão nova. E aqui a gente precisa que você use essa mesma força
da sua protagonista. Quem que você quer se tornar? Ah, você quer ser uma professora, uma palestrante? Qual autoridade você quer criar que essa autoridade você ainda não tem? Então começa a plantar essa ideia intencional para você chegar onde você quer chegar. A protagonista, ela não espera que alguém mude a sua mente. Ela entra no sonho, ela entra nessa personagem e ela faz sozinha. Já pensou? Agora eu quero que você reflita nessa ideia. Qual crença sobre si mesmo você ainda carrega, que sabe que não é mais verdade, mas age como se fosse? Então, procrastino, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu não confio. Então, tudo isso são crenças que em um momento pode ter sido verdade, mas se você quer mudar, essa crença já não serve mais. Então, escreve aí. Quando você coloca isso no papel, você começa a refletir e a partir do momento que você reflete, você pode tomar consciência e mudar. Outra pergunta. Se você pudesse fazer um Inception, né, plantar uma ideia em si mesmo esta noite, qual seria a ideia que você plantaria? Que, sei lá, eu tenho, por exemplo, o meu contra-cheque é de 20, 30 mil reais, eu sou uma autoridade no palco, eu vivo um casamento maravilhoso, eu vivo viajando. Então, assim, pensa aí na ideia que você quer plantar aí para sua realidade. E o que você normalmente leva para o estado hipnagógico e o que você quer começar a levar. Então, lembra, os 5 minutos, os minutos anteriores de você pegar no sono, é esse estado de transe. Se você fica no celular, então, vendo, né, a vida dos outros, muitas vezes você pode estar começando a se comparar. Nossa, a vida da Virgínia, tem jatinho, vive viajando, não cuida da casa. Você pode começar a achar que a sua vida é ruim. Então, sai dessa situação e começa a ver qual situação você quer levar, né, para plantar na sua mente. Se é uma vida que assim, nossa, seria legal começar a viajar, então começa a buscar vídeos de viagens, quais lugares você quer conhecer. Começa a ter mais consciência da escolha que você leva para sua cama, porque esses minutos, se você soubesse o quanto é importante, tudo aquilo que você leva é o que você está plantando. Se você se compara com alguém que não é a sua realidade hoje, toma muito cuidado, porque quem se compara, para. Então, de começar a se questionar o que você quer plantar para colher. E o que você está fazendo, plantando em si, você já está fazendo. Então, a questão é, o que você vai daqui para frente filtrar melhor? E para a semana, escolha uma frase curta, no presente. Então, eu vivo, eu faço, carregada de emoção. Então, eu sou muito feliz com a vida que eu vivo, eu faço viagens incríveis, eu recebo muito dinheiro. Então, você vê, frases curtas e no presente. Nos 5 minutos antes de dormir. Sem celular, corpo relaxado, e repita essa frase com a sensação de que ela já é real. E faça pelos próximos 5, 7 dias, aí uma semana, e observe o que muda. E faz a frase antes, pensa, né, sobre a frase que você quer, e daí toda noite, por 7 noites, você repete ela
e me conta depois lá no grupo do WhatsApp quais serão as suas sementes que você está plantando. Bom, e o que você já sabe, se tiver qualquer dúvida, coloca ali no WhatsApp que eu vou pessoalmente responder cada dúvida. E filtra, questiona tudo que você ouvir. E assim você vai ficar cada vez mais desperta e na direção da vida que você quer viver. Te desejo uma ótima noite e até a próxima. Tchau!